Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como prometido, hoje vou continuar aqui o tour pela minha estante de livros e hoje vou mostrar um pouco da minha prateleira de quadrinhos. Então aproveita e já se inscreve no canal para ver mais conteúdos como esse e se gostar do vídeo, curta e compartilhe. Então, bora lá! O que a gente tem aqui da esquerda para a direita? Primeiramente a gente tem a parte de Turma da Mônica. Esse aqui é o MSP 50 anos de Turma da Mônica. Isso aqui é curioso, esse livro, porque eu tinha a edição comemorativa de 30 anos da Turma da Mônica. Então esse era o livro mais marcante para mim da minha infância, que eu tinha lá em casa. Foi publicado em 90. E esse aqui é de 2010, já existe, eu acho, uns 60 anos também. Só que essa coletânea aqui, ela é diferente porque são vários artistas, né? Vários quadrinistas brasileiros fazendo as suas versões da Turma da Mônica. E é um quadrinho que influenciou todos eles, né? Que influencia todos nós. Acho bem interessante, tem esse livro guardado, né, desde 2010. E são os 50 anos de Turma da Mônica. E daí depois, né, dessa edição teve muitas novidades, né? Teve o Graphic MSP. Eu tenho alguns Graphic aqui, pretendo comprar mais alguns. Tem o Capitão Feio. Né? Essa aqui é a edição do nosso vilão preferido da Turma da Mônica. E o Caminhos. Esse daqui pra mim é o melhor quadrinho que eu já li, assim, né? Depois do Watchmen, talvez, vou falar do Watchmen também, mas é o quadrinho do Bidu, que ele quase não tem falas, né? Ele tem esse estilo meio, nem sei como chama esse estilo, né? Meio aquarelado, todo conceitual, né? E ele tem uma continuação, a parte 2, que é esse Juntos. Eu não li esse ainda, né, mas é a continuação do quadrinho do Bidu. Passando agora do Maurício de Souza para a DC, a gente tem o Watchmen, esse catatal aqui. O Watchmen para mim é a melhor coisa, né? Não é só o melhor quadrinho, a melhor literatura, para mim é a melhor coisa da cultura pop. Vocês talvez já tenham ouvido falar, né? Um quadrinho dos anos 80, feito pelo Alan Moore e Dave Gibbons. E ele tem, além da história em quadrinhos, ele tem alguns textos também, tudo muito bem feito assim em quadrinho, a ilustração, o roteiro, os textinhos que ele coloca aqui, as metalinguagens que ele faz colocando, né, o quadrinho dentro do quadrinho. É uma obra essencial, uma obra obrigatória para quem gosta de quadrinhos. Para quem não gosta de quadrinhos, eu recomendo também, tipo, leia apenas esse, porque é realmente fantástico. Tem um pouco de Sandman aqui, né? Não conheço muito do Sandman, não tenho outros quadrinhos. Esse aqui é o volume 1 de uma série chamada Prelúdios, né? É bem interessante também, é bem bonito. Eu tenho esse quadrinho guardado aqui até hoje porque ele é muito bom de ter na estante. É muito bonito, ele tem, né, umas páginas duplas assim, impressionantes. Mais um da DC, que é o Superman entre a Foice e o Martelo. Também é um quadrinho muito bom, né? Uma história bem legal assim, conta uma versão alternativa do Superman, mas conta toda a vida dele desde os anos 60 até o futuro. E tem um pouco de Marvel. Aqui a gente tem essa história do Thor. Por que eu comprei esse quadrinho aqui? Porque ele é o único quadrinho de super-herói que eu já vi assim, que você consegue ler desde o começo sem precisar saber tudo sobre a história anterior, né? Geralmente quando você compra um quadrinho, você não entende nada que está acontecendo porque tem que ter lido todas as histórias antes. Esse aqui não, é uma história bem fechadinha, em duas partes, né? O Carniceiro dos Deuses e a Bomba Divina. É uma história em duas partes. É bem bonito, né? Bem desenhado, como você pode ver. É uma história interessante também. E tem uma continuação também, depois do Bomba Divina, tem o Amaldiçoado, Os Últimos Dias de Midgard, e aquela história da poderosa Thor, né, da Jane Foster.
Tem uns quadrinhos B da Marvel, assim, umas coisas super desconhecidas que eu acho muito interessantes, né? Espírito da Vingança, é o Blade, o Hellstrom, Satana e o Motoqueiro Fantasma. Tem essa história do Magneto, eu acho muito legal, porque o Magneto, ele é um dos meus personagens preferidos, assim, dos super-heróis. E essa é uma história solo dele, que é bem interessante, ele sai pelo mundo aí se vingando das pessoas. Então, essa é basicamente o Magneto matando gente. Tem os Vingadores Selvagens, uma história bem recente da Marvel, é uma história bem idiota mesmo, é um quadrinho bem bobo, mas é super divertido. É bem engraçado e violento e bobo e pastelão. Recomendo também. Eu não sei se eu vou continuar essa coleção, né? Porque esse é o volume 1, já tem alguns outros volumes publicados. E daí tem uma coleção que eu estou fazendo no momento, que é o Venom. Os primeiros 12 volumes do Venom aqui. É uma história bem interessante também, para quem gosta. Não sei se vocês perceberam, mas eu gosto dos vilões da Marvel, né? O Venom, Caramba! Acabei de falar o nome dele. O Venom, o Magneto. Essa história aqui do Superman mesmo, pra mim o melhor personagem, o principal assim, é o Lex Luthor. Então a história do Venom é bem interessante também, dá pra começar a acompanhar do começo. Se você conhece um pouco de mitologia do Homem-Aranha, vai conseguir acompanhar. Tá muito linkada, né, mais pra frente, né, a partir dos próximos volumes, assim, ela tá muito ligada com essa história do Thor aqui. E com o que tinha de Vingadores na época. Recomendo também esse Venom interessante, eu pretendo continuar essa coleção quando o dinheiro der. Tem o X-Men, o famoso X-Men do Jonathan Hickman, uma história que está bem alta hoje em dia, né? Atualmente no Brasil está no volume 7 ou 8, eu tenho aqui os 5 primeiros. Eu acho que vale super a pena, é outra história que ela começa daqui, não precisa ter acompanhado outras coisas antes. E é uma história legal porque é aquela coisa bem X-Men assim, de multiverso, viagem no tempo, realidades alternativas. Do volume 1 ao 4 é uma história completa, com início, meio e fim. A partir do 5, ela já começa a desenvolver as consequências dessa história e ligando com outros quadrinhos. Eu recomendo bastante o volume 1 ao 4. E daí, para não dizer que não tem Carlos Ruas, tem um pouco de Carlos Ruas aqui. Um Sábado Qualquer, 10 anos. Eu já tenho outros livros dele também, mas que eu acabei dando ou vendendo, né? Porque Um Sábado Qualquer é uma coisa que eu acompanho desde o começo, né? Desde lá de 2009, 2010, quando começou na internet. Eu leio tudo que sai do Carlos Ruas na internet. E ter os livros é mais para mostrar mesmo, porque não tem nada que eu não tenha visto antes. Tem o autógrafo aqui. E tem 5 volumes, né? A Infância de Cristo, Fique com os Deuses, Boteco dos Deuses, Deus por Trás das Câmeras e O Mundo Avesso. Para quem não conhece O Mundo Avesso, bom, talvez você não conheça o Carlos Ruas, mas ele faz basicamente quadrinhos sobre Deus, né? Brincando com o Deus cristão. E tem esse Mundo Avesso também, que é um quadrinho meio educativo, né? Acho bem interessante. E tem o Cães e Gatos também, eu acho que não está aqui. Acho que está guardado em algum lugar, o quadrinho do Cães e Gatos. E daí a gente tem um pouquinho de mangá. Os mangás também, o que eu tinha, a maioria eu também passei pra frente, né? O que eu tenho aqui é um pouquinho de Osamu Tezuka. Kimba, o Leão Branco. Kimba é o quadrinho que deu origem a... Deu origem não, né? Ele é uma das inspirações para o Rei Leão, né? Então é um quadrinho dos anos 50, que depois teve um filme, teve uma série animada. E esse filme, o Rei Leão copia muita coisa dele, assim. Mas a história, se você for ler, vai ver que não tem muito a ver. E aí tem o Kimba, os 3 volumes. E tem o Crime e Castigo, uma versão em quadrinhos do romance do Dostoiévski. Osamu Tezuka, para quem não conhece, é o criador do mangá. Basicamente isso, ele inventou o que a gente chama de mangá moderno, né? E aqui tem tudo que influenciou todos os quadrinhos, né, tanto oriental como ocidental, a partir da época dele, né, nos anos 50 e 60. É verdadeiramente um gênio, assim. É importante conhecer, pelo menos, alguma coisa do Tezuka. O Cães e Gatos, como eu falei, esse é um livro super fofo, né? Como eu falei, os quadrinhos do Carlos Ruas, você já vê na internet, né? Você já conhece eles. Mas aqui
além de ter essa coletânea de quadrinhos dos Cães e Gatos, ainda tem um monte de brincadeirinhas assim, com a diagramação, para dar um tom mais exclusivo assim para o livro. Vai ter coisas que você vai ver aqui que não tem na internet. Acho bem interessante, recomendo. Estava no lugar errado aqui. E eu tô mostrando um pouco de tudo e ainda fazendo uma crítica, né? Acho que eu me empolguei. Mas eu vou passar um pouco por alto aqui esse restante, né? São uns quadrinhos menores, né? A gente tem aqui um pouco de quadrinho independente aqui de Brasília, né? A Barata e Mês. A revista Mês foi publicada aí de, acho que 2012 a 2015, alguma coisa assim. Era uma revista mensal de quadrinistas de Brasília. Tem, cada volume aqui tem várias histórias. Opa! Eu não tenho todos, como você pode ver, quer dizer, eu não tenho nessa versão, eu tenho uma coletânea. E esse é um zine chamado Porcaria também. Os dois são o pessoal que na época era da UNB, né? Conheci lá. A gente tem o Capitão Presença, do Arnaldo Branco, quadrinho bem antigo aqui, né? Foi feito na época e final dos anos 2000. Tem um autógrafo aqui, não do autor, mas do personagem. Esse é um personagem mais ou menos real, né? Rio Negro, um terror passado na Amazônia. A Bruxa é uma história sobre a Cuca, agora que a Cuca tá em alta aí, vale a pena dar uma olhada nisso aqui. É o Ícaro, que é o artista que fez a Bruxa e Rio Negro. Mais algumas historinhas. Sou Wesley. E esse é o livrinho Então Você Quer Escrever Personagens Trans, né? Ele é meio didático também, né? Uma conversa assim sobre a criação de personagens trans, foi feito pela Diana Salu. Já falei dela no último vídeo, né? Que fez esse livro Cartas para Ninguém. E aí com esse livro veio de brinde o Então Você Quer Escrever Personagens Trans. Essa é uma série que foi publicada originalmente no Instagram e mostra que a própria autora, falando com o leitor, né, falando um pouco sobre a vivência dela de mulher trans e sobre criação de personagem, de criação de narrativas. É bem interessante, tem um teor assim, mais didático mesmo. Curtia muito no começo da década, meados da década passada, né? Tinha muitos quadrinistas incríveis aparecendo assim. Então tem o Rômulo, Malditos Designers, muito bom. Principalmente se você tem um amigo designer, dê de presente para ele um quadrinho desse. E o Pintinho, da Alexandra Moraes. Mais um pouco de Carlos Ruas, né? Como eu falei, Carlos Ruas costuma fazer quadrinhos mais com essa pegada da mitologia cristã. Então ele fez o Êxodo ilustrado, só que é a versão dele, né, uma versão meio diferente, com o roteiro do Carlos Ruas e ilustração do Leonardo Maciel. E aqui agora a gente tem o Super Incel e os Cabulosos Nerds Tóxicos. Esse é um quadrinho também meio educativo, né? Fala um pouco sobre a masculinidade tóxica, sobre vários temas atuais assim, relacionados com masculinidade e misoginia. Brasília, mais coletânea de quadrinhos de Brasília. E a coletânea da Mês, que a gente tem uma coletânea de um ano inteiro dos quadrinhos da Mês, né, daqui de Brasília também. Vida de Plástico, esse aqui é daquela galera que eu falei dos anos 2010, né, muito um quadrinho bastante ácido assim, né, que a galera fazia na época. Esse aqui é um dos meus preferidos, Ricardo Coimbra. E ele, inclusive, ele tem produzido bastante hoje em dia, né? Acho que todos eles continuam tendo uma boa carreira assim na internet. E por último a gente tem um pouco de Mickey. Isso aqui eu lia muito na infância, os quadrinhos, tanto da Turma da Mônica quanto do Mickey, né? Aí era a revistinha mesmo, semanal. Mas aqui tem algumas coletâneas do Pato Donald, do Pateta e do Mickey, né? Edição bem bonitinha. Tinha outros aqui também, mas eu fui me desfazendo deles. Bom, e era isso, tem um pouco de tudo aqui de quadrinhos, né? Um pouco de Marvel, DC, Turma da Mônica, Disney e muito quadrinho nacional. Espero que tenham gostado do vídeo. Se curtiu, já deixa aí a curtida, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, é muito importante você se inscrever. E
Queria saber se vocês querem continuar com esse conteúdo. Vocês podem ver que ainda tem muita coisa pra gente ver aqui. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu sou Pacífico e até a próxima. Hoje eu vou continuar o tour. Eu tinha que ter falado isso das outras vezes. Tour pela estante. Tá caindo tudo. Até pensei em falar, mas não falei. Tem o... compra a revista do X-Men, vem essa coisa junto aqui, que é umas sementes. Que você picota, bota no vaso e molha. Aí nasce uma flor. Eu não tenho paciência pra plantar flor, não.